Estamos de volta com o nosso convidado de hoje, o professor João Luiz Studert, professor da Universidade Federal do Cariri, estudante de doutorado no programa de pós-graduação em educação da UFC, dentro da linha Educação, Currículo e Ensino, o eixo Ensino de Música. Temos essa alegria e essa honra de tê-lo conosco, partilhando esse espaço de construção de saberes na área de educação musical. Nós tivemos um primeiro momento com o nosso convidado, reiterando aqui os nossos agradecimentos a ele por se disponibilizar aqui a compartilhar a sua trajetória conosco, né? E no primeiro momento, compartilhando a trajetória conosco, o professor João falou, né, da sua trajetória lá, a influência do seu pai, né? E é muito importante isso, resgatar aqui, fazer um pequeno resumo, né, dessa primeira fala dele. É importante ressaltar essa influência da família, né, que é a primeira formação de todos nós, né, de praticamente todos, né? Se não for a família biológica, mas as primeiras pessoas que nos acolheram, são os nossos primeiros referenciais, né? Que nos educaram, que nos socializaram, nos ajudaram na nossa socialização, enfim, que então, no caso do João Luiz, o pai dele e também uma irmã, né? Que tem um papel aí fundamental, e é o que a gente chama, na nossa sociologia da educação musical que desenvolvemos na UFC, é o que nós chamamos de hábitos musical primário, né? Então, a primeira forma como a pessoa introjeta, a primeira forma que a pessoa incorpora, internaliza, né, a sua visão de música, de aprender música, de gostar de música, de se envolver e ter ali os primeiros passos, né? A chegada na escola já não deu tanto reforço, pelo contrário, né? E aí a gente percebe essa necessidade da escola ser um espaço de formação musical também, né? Isso é muito importante. E ele traz nome de pessoas, né, que nós já dissemos no final da meia hora passada, que são nomes como Otto Júnior, né? Um nome importantíssimo na música cearense, na música percussiva. Então, busquem links, procurem aí no YouTube para você conhecer esse grande músico cearense. Outro grande músico, o baterista Ricardo Pontes, que também participou aí da formação do João Luiz, e o Pantico Rocha, né? Falando aqui dos músicos nessa área percussiva, né? De bateria e percussão. E a sua chegada, então, a gente estava concluindo ali a sua chegada na UFC, como estudante do curso de música, através da sua amiga Paula, e o seu encantamento, então, pela educação musical, né, João? Então, pronto, continua, por favor, para a gente aprender mais através da sua trajetória. Professor, uma coisa importante nesse momento, que eu entro no curso de educação musical, é que até então, nessas décadas dos anos 90 e mais da metade dos anos 2000, porque eu só entrei no curso de educação musical em 2008, eu só conheci o ensino de música tutorial, né? Então, toda a minha referência de aprendizagem de música era a referência do ensino tutorial, que é o quê? É aquele tipo de aula onde só tem você e o professor, e o ideal é você ser tão bom ou melhor do que o seu professor. Então, você tem o professor como mais alto referencial e você é sempre aquele cara pequenininho que está tentando aprender aquelas migalhas de conhecimento daquele grande professor, né? Adquirir o máximo possível de conhecimento. E foi essa experiência que eu tive. 80% da minha vivência com música foi esse ensino, na minha aprendizagem de música, foi o ensino tutorial. E a partir do curso de educação musical, eu pude entrar nessa dinâmica do ensino coletivo. Eu pude ser aluno de um ensino coletivo de percepção, de canto coral, de percussão, na disciplina de percussão, né, que havia na Casa de Alencar, à tarde, no curso, que era uma optativa, com o professor Erwin, né, onde eu tive contato com a colega Caterine, que hoje é professora de percussão do curso de música da UFC.
E é, três coisas me marcaram muito no curso. Quatro, na verdade. É esse contato com o ensino coletivo, com essa forma de aprender coletiva, que eu achei muito mais empolgante, muito mais gostosa, muito mais envolvente, né? E transformou totalmente a minha ideia do que é aprender música, do que é ser músico, né? Colocou outro patamar na minha concepção, nas minhas concepções, e a entrada no PET foi a segunda coisa que me marcou, fazer parte do programa de educação tutorial, onde eu pude entender um pouco do universo da pesquisa. Foi muito difícil no começo entender, trabalhar a escrita, mas foi legal porque fui aos poucos. E tem uma coisa muito importante na nossa vida que eu aprendi, é que de degrau em degrau você sobe qualquer escada, né? Você vai aos poucos, tentando entender as coisas aos poucos, e você consegue chegar onde você quiser. E basta você se dispor a subir de degrau em degrau, e aí você vai conseguir entender a escrita científica, você vai conseguir se formar, você vai conseguir fazer um trabalho de conclusão de curso, você vai conseguir ser bolsista de qualquer programa que a universidade colocar. Basta você não ter medo de ir tentar e pedir ajuda, né? Eu tive muita ajuda dos professores, principalmente dos colegas que sabiam um pouco mais que eu, foram me ajudando. Então, essa possibilidade que eu tive de entrar no PET, participar da seleção e fazer parte do grupo de pesquisa, fez com que eu entrasse no âmbito da educação escolar pública. E aí eu tive um segundo estalo, que foi essa coisa, esse desejo de fazer parte dos processos de ensino dentro da educação pública, né? E eu pude entrar nas escolas, fazer pesquisas de ambiente sonoro, fazer pesquisas de metodologias de ensino de música, e foi muito legal, o que me levou a tentar fazer, quando o curso, teve um momento que o curso de educação musical passou a ser curso de música, licenciatura, e ele saiu da Casa de Alencar e foi para o PC, e ficou aquele espaço vazio. Aí eu tive esse desejo de trabalhar com ensino de música voltado para alunos de escola pública da rede municipal. E aí a gente fez o Casa de Estudos Musicais, que foi um projeto bem bacana, de um edital do Banco do Nordeste, que a gente conseguiu R$ 40 mil para comprar instrumentos musicais, colocar nas salas, e bolsistas do próprio curso de música faziam parte do quadro de profissionais docentes. A gente fechou ali algumas parcerias com escolas ali perto da Casa de Alencar, e a gente pôde levar à frente o projeto Casa de Estudos Musicais, que teve grandes nomes aí de alunos do curso, como o Edson Távora, a Melissa Leão, que hoje está na Alemanha, como professores desse projeto, que foi maravilhoso, né? E também eu tive a oportunidade, dentro da universidade, de participar do Festival de Cultura da UFC, onde eu idealizei a mostra de bandas universitárias, e aí todo mundo pode colocar no YouTube também, mostra de bandas universitárias UFC, e vai ver o que é essa mostra. Foi uma fase muito legal. E depois do Mostra de Bandas Universitárias, surgiu o projeto Pôr do Som. Também tem no YouTube. Se você colocar Pôr do Som UFC, você vai ver várias gravações de algumas atrações que a gente trouxe de um festival voltado para a música instrumental, onde a gente também trazia alunos de escola pública para participar ali de um momento de fruição e de um momento onde um músico instrumental fortalezense falava da sua formação, um pouco como eu estou falando agora. E aí tinha essa interação entre os estudantes de escola pública que entravam na universidade para ver um show de música instrumental, né? E conversar com os músicos. Então foi um momento assim também muito legal. Muito Pode marcante. citar o nome de alguns músicos que participaram desse momento? Alguns que tiverem a lembrança? Não Oh, precisa ser todos. o primeiro a participar, quem abriu o Pôr do Som foi o Manassés. Assim, então, o show do Manassés foi maravilhoso, foi muito legal. E o que eu acho mais legal é que todo mundo me colocava assim, uma ideia, cara, o Manassés, ele é meio antipático, ele é meio durão, não sei o quê, mas não, ele foi super legal, assim. E no dia, eu acho que ele estava num dia bom, e ele foi super legal, e ele adorou essa proposta de tocar, né? Ele tocou o violão 12 cordas e contou a história dele. E o Manassés tem uma história incrível, cara. O Manassés tem uma história incrível, com músicos fantásticos, que ele conheceu o mundo afora, né? Como a Mercedes Souza. E
foi riquíssimo para mim saber, como proponente do festival, saber quem era o Manassés. E aí a gente teve um músico o flautista, o meu querido amigo, que fez um show maravilhoso também. Agora me fugiu o nome dele, mas ele hoje é professor do IFCE, professor de flauta. Marcelo Leite. Marcelo Leite. Marcelo Leite. Também uma apresentação que me marcou muito foi o Marcelo Leite, junto com o Carlinhos Crisóstomo, onde ele fez ali uma viagem no choro brasileiro e ele deu uma aula, show assim, maravilhosa. A aula dele foi uma coisa assim, fora do comum. E eu fiquei, nossa, fiquei feliz de fazer parte da produção, de ter idealizado o Festival Pôr do Som, né? E ter conseguido apoio, foi outro apoio que a gente conseguiu. E nisso eu ainda participava do PET e ainda participava do Casa de Estudos Musicais. Então, assim, minha vida no curso de educação musical foi bem agitada, foi bem legal, cheia de realizações e tal. Sempre possibilitado por esse ambiente muito receptivo da universidade. Era um governo, na época, era o governo que colocava muito recurso na universidade, né? E esse recurso, ele acaba gerando um capital cultural para os estudantes maravilhoso, oportunidades de vivências e de experiências formadoras maravilhoso. Eu sou fruto, hoje eu sou professor universitário do curso de música, licenciatura da Universidade Federal do Cariri, por causa dessas experiências que eu tive a oportunidade de vivenciar graças a recursos que haviam para a educação, né? Dentro da universidade. Recurso para o curso de música, que na época, em 2008, havia uma lei onde a música seria um assunto obrigatório dentro da aula de artes. Então, tinha recurso para a gente trabalhar a educação musical, propor projetos em educação musical. Isso foi fenomenal, assim. A gente entender o nosso papel político na demanda por recurso, por políticas de apoio, é essencial nesse momento que a gente está vivendo, porque faz toda a diferença. Fez toda a diferença para os meus colegas que se formaram comigo. Hoje, Edson Távora é professor do IFCE. Tenho vários colegas aí que se formaram comigo. Na verdade, aqueles que mais se empenharam em viver essas experiências estavam abertos, tiveram resultados, hoje estão colhendo o resultado disso, né? Desse momento muito positivo. E aí, essas foram as experiências, o PET, o Pôr do Som e o Festival UFC de Cultura e a Casa de Estudos Musicais foram experiências que abriram, me colocaram mesmo dentro da questão de querer trabalhar com educação no ensino público, né? E foi mais ou menos no período que eu entrei no PET que eu tive a oportunidade de conhecer o Descartes Gadelha, lá no Maracatu Solar. A minha colega Caterine dos Santos precisava dar uma aula de teoria musical, de leitura rítmica no Maracatu Solar, que ela já fazia parte do quadro de professores da ONG Maracatu Solar, que funciona ali na rua da Universidade, no Benfica, na Avenida da Universidade, próximo ali da Secretaria de Cultura Artística, próximo do Teatro Universitário, Teatro Carlos Magno. Teatro Carlos Magno. E aí ela não podia ir, tinha que faltar, mas ela não queria que os alunos perdessem a atividade. Então ela perguntou se eu poderia substituí-la numa aula de leitura rítmica, né? Eu falei, claro, adoraria. E aí eu tive a oportunidade de dar uma aula de teoria musical, abordando a leitura rítmica, as figuras rítmicas, e aí, no final da minha aula, 10 minutos antes de acabar, senta lá aquele senhor bem sereno, com aquele jeito sereno, que ele tem aquele charme sereno, né? E me chamou a atenção, mas eu continuei da minha aula. Depois que eu terminei, ele começou a fala dele sobre o maracatu, ele começou a dar uma aula de maracatu lá para todo mundo, trazendo esse conhecimento que eu demonstrei lá das células rítmicas. Ele falou sobre maracatu, pegou um trecho da minha aula e começou a colocar o maracatu no contexto dessa aula teórica, né? E foi assim uma coisa fenomenal. Eu não conhecia o Descartes Gadelha, eu não sabia quem ele era, e eu percebi que ele era um outro professor, além da Caterine, do Maracatu Solar, de percussão, e regente lá do grupo deles, do Maracatu Solar. E foi a primeira vez que eu pude me apresentar para ele, conhecer ele e tal, e
ficar admirado assim com o conhecimento que ele tem, com a bagagem que ele tem de conhecimento dos carnavais, do samba, do maracatu. E a partir dali, ali ainda não foi o momento onde eu entrei na vida assim de estar em processos coletivos de percussão e tal. Eu ainda não entrei em grupos de percussão naquele momento. Eu estava mais envolvido com a área de produção, de festivais, das coisas que eu estava levando. Mas mais tarde eu pude conhecer um pouco mais já no final da minha formação, antes da entrada no mestrado, né, na pós da FACED, eu pude conhecer um pouco mais do Descartes e assistir algumas aulas dele de maracatu. E mais tarde, só no doutorado, é que eu tive a oportunidade, numa conversa com o professor Pedro Rogério lá no aeroporto, de ter essa ideia, um encontro assim, de ideia de pensar um tema de pesquisa que envolvesse aí o Descartes Gadelha, falando assim da minha formação, e aí a gente entrou nesse universo de pesquisa que está sendo para mim um universo maravilhoso de conhecer a trajetória, do mesmo jeito que eu estou falando da trajetória, minha trajetória para vocês, aqui resumidamente, é claro, muito resumidamente, mas eu estou entrando na história de vida de Descartes Gadelha. E uma coisa legal que eu descobri, que eu estou descobrindo, né, nessa trajetória, é que a música em Fortaleza, os processos de aprendizagem de música nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, eles vinham desses grupos, desses coletivos, dessas agremiações carnavalescas que sempre trabalharam a música de forma coletiva. Né? Tinha muito isso, havia muitas manifestações onde você aprendia através do ensino coletivo, do ensino em grupo, né? Grupos de percussão, grupos de coral, isso existia pra caramba. E num determinado momento, já perto dos anos 90, Fortaleza foi perdendo esses grupos foram minguando um pouco para a gente ter muito essa questão do ensino tutorial, né? Desse ensino mais que conservatorial, né? É um ensino mais que traz a cara dos conservatórios de música, que não tinha muito em Fortaleza e por não ter, na época dos anos 50, 60, 70, não era muito acessível, as pessoas tinham muito o contato com a música, com a aprendizagem da música, pelos grupos de rua mesmo, de carnavais e tal. E o Descartes Gadelha, ele é totalmente formado nessa ideia de aprendizagem da música de forma coletiva. Ele foi criado, ele aprendeu assim, e ele começou a trabalhar ensinando música sempre de forma coletiva, tanto que o bloco que ele liderou por 10 anos, que formou nele assim, o professor regente, foi o Espalha Brasa, esse bloco que ganhou quase que todas as competições, 8 de 10 carnavais que participou, entre 1968 e 1978. Ele ganhou 8 primeiros lugares, né? Melhor escola, 8 medalhas de primeiro lugar e apenas 2 de segundo lugar em 10 anos. Então, o Descartes, esse grupo é um marco na história do Carnaval de Fortaleza. E Descartes era o líder regente desse grupo. E ele intitula esse grupo, o Espalha Brasa, esse grupo carnavalesco, esse bloco carnavalesco, como um bloco escola, o bloco que foi uma escola. Era uma escola de música, onde ele recebia todo tipo de gente, de todas as idades, pessoas com deficiência. É muito marcante para ele quando ele fala do trabalho que ele tinha com pessoas com todo tipo de deficiência, cegos, pessoas cadeirantes, e que ele conseguia inserir elas nessa cultura do bloco de carnaval, né? Ele falou que era a maior alegria dele, que ele tinha, era o que trazia mais satisfação, é poder ensinar e integrar essas pessoas na prática musical. E o contexto de aprendizagem dele sempre foi coletivo. E ele tem muita facilidade. Para nós que vamos ser educadores musicais, que estamos nos formando no curso de licenciatura, a gente acaba tendo que se aprofundar nessas metodologias coletivas, entender as diferenças, as facilidades, as dificuldades em relação ao ensino tutorial. Porque às vezes a gente está impregnado dessa questão do ensino tutorial e a gente não sabe como trabalhar de forma coletiva. E a escola, ela pede a gente que a gente aprenda a reger uma sala, a trabalhar com grupos de alunos, né?
Até o nome escola, parece que tem a palavra coletivo dentro. Escola, coletivo, né? Então, você vai trabalhar com a sala de aula, com coletivo de aluno. Então, a gente se aprofunda muito pouco na questão do ensino coletivo, porque a gente muitas vezes não foi formado através do ensino coletivo, ou foi formado já muito tarde. E a gente tem dificuldade de desenvolver habilidades relativas ao ensino coletivo de música. E é isso, para mim, que está sendo muito enriquecedor na pesquisa com Descartes, né? Trazer a formação dele e repensar a minha formação e entender as estratégias que ele usa de ensino coletivo, para que eu possa trabalhar também esse ensino coletivo na universidade, trazer esses saberes que são colocados muitas vezes à deriva do currículo oficial dos cursos de música, que seguem uma cartilha muito europeia, que seguem uma cartilha conservatorial. Então tem um mundo musical muito rico, muito cheio de informação, cheio de cultura, e que tem principalmente a nossa voz brasileira, que traz a nossa cultura brasileira. É muito legal a gente tentar entender quais são os nossos ritmos, quais são as nossas músicas, quais são qual é o nosso sotaque, né? Para a gente colocar isso no nosso ouvir e na nossa forma de ensinar música. Essa é uma reflexão importantíssima. E tudo isso está inserido dentro desse trabalho que eu estou fazendo com Descartes Gadelha, né? Trazendo aí um pouco da história dos carnavais, da cultura carnavalesca de Fortaleza, a história dos blocos e a história da formação dele dentro dessa perspectiva da percussão, a formação dele como regente percussionista. Então, adorei essa expressão que você cunhou aí, e eu já escrevi aqui, escoletividade musical. Escoletividade musical, que, né, você acabou aí fazendo isso, eu resolvi escrever, achei sensacional. Acho que o ensino de música tem muitas potencialidades de desenvolvimento pessoal, até mesmo para a pessoa que não queira necessariamente ser um músico ou ser um professor de música, mas trabalha a interação social, trabalha a interdependência, né? Porque o cara pode ser um grande cantor, mas se o baterista ficar atravessando o tempo, já foi, né? Ou o contrário, o cara pode ser um grande baterista, mas se o cantor for desafinado, enfim, né? Ou se o tecladista ficar errando a harmonia também, o baixista não for junto com ele, também. Então, existe uma interdependência, né, na música muito grande, né? E a música, em geral, ela é coletiva, né? Tanto a música popular tradicional, ou a chamada MPB, ou as bandas, ou as orquestras, né? O ambiente musical, em geral, é um ambiente coletivo. Claro que você tem solos, né? Você tem duos, né? Que não é exatamente um grupo, né? Você tem pequenos grupos, ou duos, ou até solo. Mas são exceções. Normalmente, o ambiente musical é um ambiente coletivo. As rodas de choro, por exemplo, né? Os maracatus, né? O Descartes Gadelha é um grande nome dos maracatus, né? Inclusive, que tem a ver aí com essa trajetória aí do cenário carnavalesco também. Mas, enfim, vou fazer o mesmo que eu fiz na versão no momento passado, vou falar a mesma coisa, né? Você citou aqui nome como Edson Távora, filho, porque tem um pai dele. Através do Edson Távora, a gente pode, inclusive, conhecer a experiência do pai dele, que é muito importante na música cearense. Mas tem o Edson Távora, atualmente professor do IFCE, a Melissa Leão, que está lá na Alemanha, o Manassés, o Marcelo Leite, o Carlinhos Crisóstomo, que também é professor do IFCE, né? O grupo Espalha Brasa, que é um marco, como você falou, no cenário da nossa história da música. Ele se escreve Espalha Brasa, Espalha. Espalha Brasa, né? Essas são coisas assim importantíssimas. Uma outra coisa que você falou importantíssima, na minha concepção, João, é esse compromisso com o público.
Então, você é formado por uma universidade pública e você percebe a importância da nossa contribuição como uma instituição pública com a escola pública, que é a escola que chega à maior parte da população. A maior parte da população não está na escola particular, está na escola pública, na rede estadual e na rede municipal, né? E você agora também como servidor público federal, né? Dando continuidade a esse trabalho. Então, eu acho isso também uma coisa muito importante da gente frisar, né? A importância do público com qualidade, quer dizer, as pessoas poderem ter acesso, né? A população ter acesso a atividades tão importantes, formadoras, como é a formação musical, de maneira gratuita e com qualidade, né? E com qualidade. Achei isso muito importante. Para finalizar, a gente já está no final, tá, João? Já estamos chegando já nos 27 minutos, é rápido, né? Então, eu quero só que você lembre do convite feito pelo professor Luiz Botelho para você chegar até esse doutorado que você está agora. E aí a gente encerra com essa sua fala. Então, desde já agradecendo e lembrando que visitem aí, pesquisem no YouTube o nome do Manassés, do Marcelo Leite, do Carlinhos Crisóstomo e do Descartes Gadelha para conhecer mais musicalmente essas pessoas. Eu comentei com o professor Pedro, com outra cena que me marcou muito, foi o seguinte, a minha primeira aula como ouvinte foi com o Gerardo, né? Mas depois que eu fiz o vestibular, que em 2008 ainda não era o Enem, era o vestibular, a minha primeira aula foi com o professor Botelho. E eu lembro dele falando, olhem, garotos, a formação de vocês não é de 4 anos, a formação de vocês é de 10 anos. São 4 anos de graduação, 2 de mestrado e mais 4 de doutorado. Então, ele sempre falava isso para os alunos, que a gente não pense que a gente vai terminar a graduação e sair da universidade. A gente vai ficar até o doutorado. E isso me marcou demais, assim, porque ele acendeu, colocou essa semente de vontade, né, de querer conhecer. E a partir daí eu fui querendo conhecer o que é um doutorado, o que é um mestrado, o que é uma dissertação, como é. No começo é tudo muito misterioso, é tudo muito estranho. Você não sabe se uma dissertação é um negócio redondo, quadrado, triangular, fino, grosso. Mas você vai... Primeiro você começa olhando dissertações, lendo, e aí você vai entendendo o que é o universo da pesquisa, você vai entendendo como é que se faz, como é que se estrutura um questionamento, uma questão que você quer pesquisar, né? Você começa a querer entender um pouco mais do campo de pesquisa que você está inserido dentro da universidade. A universidade é um espaço de pesquisa, você precisa entender qual a tradição a tradição da lei de pesquisa da sua universidade, da pós-graduação. O curso de música tem pessoas maravilhosas, empenhadas, que trabalham, se sacrificam muito para manter um curso de pós-graduação em música, e a gente tem que valorizar, se interessar, procurar conhecer, procurar interagir com a pós-graduação de ensino de música da faculdade de educação da Universidade Federal do Ceará. A gente tem que procurar saber como é que é esse mestrado, esse doutorado. O professor Pedro Rogério sempre muito disposto a ajudar, a colocar a gente dentro dos grupos de pesquisa. E essa semente do professor Botelho foi o que possibilitou que, na minha imaginação, eu começasse aí a planejar as minhas prioridades do que eu ia fazer, do que eu ia realizar, né? Muitas vezes eu fui tentado a trabalhar com outras coisas. Pessoas chegaram a falar, cara, tu já se tornou um produtor cultural, para que tu vai fazer mestrado? Isso não vai te ajudar em nada, tu já é um grande produtor. Já chegaram a falar isso para mim. E aí eu falei, não, desde que eu entrei na universidade, eu já sei que minha formação é de 10 anos, desde a primeira aula eu vou fazer o mestrado, vou fazer o doutorado. E hoje eu estou podendo colher alguns frutos bem bacanas dessa escolha. Assim. Então, isso é muito importante para todo mundo. A gente pensar a nossa formação, ter essa visão, né, de dar continuidade e até onde a gente puder ir. Né? Não se conformar apenas na graduação, mas ir o máximo que a gente puder que o nosso curso oferece. Parabéns, João. Está feito aí o convite, né, estendendo o convite do professor Botelho aos alunos do curso
de música da UFC, mais especificamente para a disciplina de História da Música Cearense, e para todos que tiverem acesso, que vai ficar disponível no YouTube, né, através desse primeiro seminário de História da Música Cearense, do Laboratório de Epistemologia da Música. João, sem mais delongas, precisamos concluir por causa do tempo. Muitíssimo grato, parabéns por essa bela trajetória, inspiradora, que inspire muitas pessoas, e sigamos nesse caminho, nos fortalecendo, nos apoiando e compreendendo o que é esse campo da música cearense e esse campo da educação musical cearense. Muito grato, João. Obrigado, professor. Um abraço para o pessoal, para os alunos e para os professores aí do curso de música da UFC. Ótimo, grato.